Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? Eu vou dar uma dica para vocês vão matar na hora. Ele é reitor de uma universidade de Sorocaba. Sabia que vocês iam matar. É ele mesmo, Fernando de Sá Delfiol. Professor, é uma honra enorme tê-lo aqui, viu? Prazer meu estar aqui com vocês e falar um pouco da minha vida com vocês. Você nasceu onde? Nasci em Tatuí, em 14 de junho de 1968, na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Aquela época aí era a Santa Casa, né? As Santas Casas, naquela ocasião, ainda tinha um fôlego, né? As freiras. Nasci pela mão das freiras, isso. Minha mãe conta que eram 17 mulheres na maternidade e minha mãe chegou para dar à luz e não tinha ultrassom, não tinha nada na época, né? Sabia-se do sexo do nenê quando nascia. E a freira disse, ela é outra menina, é impossível, já são 17 nesses dias aqui. E nasci. Você foi o 18º, mas foi menino. Um menino. E a sua infância toda foi em Tatuí? Os meus pais eram professores, à época eles trabalhavam em São Paulo, morávamos na Vila Formosa, lá em São Paulo, depois mudamos para Bela Vista, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, e como meus pais trabalhavam em São Paulo, nasci em Tatuí, mas passei a minha infância até 7 anos eu passei na cidade de São Paulo. Estudei no Instituto Metodista de Educação, que é essa foto, no IMESP, e depois no Instituto Imaculada Conceição, antigo IMACO. Mas era outra São Paulo, né? Era outra São Paulo. Era tranquilo, dava para brincar na rua, dava para jogar bola na rua. A gente ia para a escola com 4, 5 anos de idade com uma perua, eu e meu irmão, né? E com a maior tranquilidade, voltávamos. Hoje em dia a gente não tem mais confiança para fazer esse tipo de coisa, né? E daí, foi transferido de São Paulo para onde, seu pai? Meus pais vieram para trabalhar na região, voltamos para morar em Tatuí com a nossa família. Minha mãe foi para trabalhar em Cesarolândia, meu pai em Porangaba. Dando até aula, que eles pudessem vir, e os dois dando aula. Meu pai diretor de escola e minha mãe era professora primária. Até que eles puderam se instalar em Tatuí, quando eles conseguiram a remoção. E fiquei em Tatuí dos 7 aos 17 anos, né, estudando no Barão de Suruí. Eles vieram por opção, por uma qualidade de vida mais tranquila, ou foram transferidos para Tatuí? Não, eles queriam muito vir para Tatuí porque ambos são de Tatuí, né? As famílias dos meus avós, tanto do lado de pai por lado de mãe, né, também eram de Tatuí. O meu avô, por parte de pai, também era professor, João Delfiol, foi um dos fundadores do Conservatório Musical lá em Tatuí. Que é famosíssimo, né? Uma estátua dele na praça, tocando violoncelo, que para a gente é um orgulho muito grande. Foi um autodidata. Sem dúvida. Uma pessoa que aprendeu a tocar violoncelo sozinho, quando o pai dele chegou da Itália. Com 7 anos, deu um violoncelo para ele e falou, agora você vai aprender a tocar esse negócio aqui. E aprendeu, depois virou professor. Com o maestro Peroni, depois criaram o Conservatório de Tatuí, né? E daí veio essa tradição de todos trabalharem na academia e na... O senhor toca qual instrumento? Nenhum. Fugiu a regra, hein? Para desgosto de todos, né? Meu avô tentou muito, não só comigo, com meu irmão, com a minha irmã. Isso é uma coisa que é um dom, né? Deus brinda cada um com um determinado dom e não me deu essa alegria, né? Com quantos anos o senhor achou que teria que sair de Tatuí para novos rumos? Então, com 17 anos, eu prestei o vestibular. Eu queria muito ser advogado. Eu queria fazer faculdade de Direito. E a minha avó não queria de maneira nenhuma que eu fizesse Direito. Ela foi uma pessoa de muitas posses e quando o pai dela morreu, o pai dela era chamado de Coronel Firmo Vieira, ela pegou todo o dinheiro, deu na mão do advogado e o advogado sumiu com o dinheiro dela na época. E ela odiava o advogado. E ela ficou com essa coisa do advogado. E por uma coincidência do destino, à época, obviamente, não tinha internet, não tinha nada, no dia da morte dela, no velório, nós fomos até a banca do jornal, tinha saído a lista do Mackenzie, eu tinha sido aprovado no vestibular de Direito no Mackenzie. E achei que não era para eu fazer. Olha que interessante. Engraçado isso, né? E fui fazer farmácia.
Farmácia. Sou farmacêutico. Tudo a ver, né? Estou igualzinho. Tudo a ver. E aí fui para Piracicaba fazer graduação em farmácia, com muita dificuldade. Na Metodista. Na Metodista. Né? Eu, logo que entrei na universidade, eu morava nos fundos da casa de uma senhora, que ela alugava quartos para estudante. Eu e mais 3 amigos de Tatuí que faziam engenharia. E logo fui para iniciação científica, eu gostava muito do laboratório. E como a minha irmã logo passou na faculdade de medicina lá em São Paulo, era pesado para o meu pai manter todo mundo, né? E aí eu fui trabalhar. Trabalhava de manhã e à tarde e à noite fazia a faculdade de farmácia. Chegou a ter alguma farmácia de manipulação, alguma coisa ou não? Tive. Eu acabei a graduação, fui para a Unicamp fazer mestrado. Em farmácia? Em farmacologia. Farmacologia. Isso. A minha área de pesquisa é antibióticos, né? Onde eu trabalho. E quando fui fazer o doutorado, eu tinha a oportunidade, eu montei uma farmácia, juntei um dinheiro, montei uma farmácia. Foi tempo suficiente para saber que não era aquilo que eu queria fazer. Gostava de farmácia, de farmacologia, mas, porém, a gestão não era com você? Não. Eu gostava muito do laboratório, eu gostava muito de aluno, de conhecimento, de coisas novas, né? E a farmácia, por mais que você atenda todo mundo, cada paciente é um paciente diferente, parece que uma monotonia muito grande. E isso não me atraía, né? Aí que eu busquei a carreira acadêmica. Fazendo o quê? Aí, fazendo o doutorado, apareceu a oportunidade de um concurso na cidade de Marília. Eles estavam contratando docentes para o curso de odontologia. E fui para Marília um dia, conheci a cidade, gostei, achei bonito, fiz o concurso. Deu certo de eu passar, me aproveitaram por período integral, fui dar aula na veterinária, na farmácia e na odonto, e fui ficando em Marília, até quando surgiu a oportunidade de vir para Sorocaba. Na cadeira de farmácia? Na cadeira de farmacologia. Farmacologia que a odontologia estuda, a veterinária, a nutrição, todos a fazem. farmácia, todos fazem. E aí foi vendo que, na realidade, o que você gostava era de dar aula. Eu gostava de dar aula. Gostava do laboratório, de fazer a pesquisa, de mexer com o animal, né? E apareceu a oportunidade depois de fazer o pós-doutoramento também na Unicamp. E foi a época que eu vim para cá, para Sorocaba, né? Mas em Marília você conheceu sua esposa? Conheci minha esposa em Serquilho. Serquilho. Isso. Atualmente eu resido em Serquilho em função que minha esposa ela mora lá. Foi numa festa do peão. Opa! Tudo a ver, né? A gente é uma festa tradicional na cidade de Serquilho, né? E eu estava lá e minha irmã é casada, essa que é médica, trabalha aqui em Sorocaba também, no Hospital de Olhos, e casada com um sujeito de Serquilho, meu cunhado, me levou para essa festa e lá eu conheci minha esposa lá. Mas quando você casou, você foi para Marília, Eu estava em Marília, mas minha esposa ficou em Serquilho. Ficou em Serquilho. Você vinha final de semana? Vinha final de semana. Era uma vida durinha pra gente. A gente optou por não ter filhos. Corrido mesmo, hein, Era corrido. E nesse meio tempo ainda, eu peguei algumas aulas em Araçatuba. Você trabalhava em Marília, dava aula em Araçatuba e morava em Serquilho? Em Serquilho. Nossa, mas como é que era isso aí? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Fábrica dos Sonhos, Pátio Ciané Shopping. Olha esse celular! Aí, para de mexer nisso, cara. Ih, para de ser chato, meu. Não, vai ter que dar um desse pra mim. Fala, Noel. Só celular top, hein? Posso ficar com um? Posso ficar? O quê? Não mexer no carro? Que carro? Aí, espertão, aproveita e liga pro táxi. Com R$180 em compras, você concorre a um celular por dia e um carro no final. Acesse patiocianeshopping.com.br e saiba mais. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396.
que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdendo. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o professor reitor da Uniso, professor Delfiol, que estava contando para a gente daquela vida corrida, louca, atribulada, saía de Serquilho, de Tatuí, ia para Araçatuba voltava para Piracicaba, Marília, nossa, Marília, pior ainda. De Marília voltava para Sorocaba. Porque na terça de manhã estava em Sorocaba. Como é que era isso, professor? Foi difícil, foram 6 meses, porque eu estava entre a opção em assumir Sorocaba de uma vez e eu tinha confiança das pessoas lá em Marília, especialmente, que gostaria que eu ficasse lá. E era uma escolha difícil, eu estava vindo para uma universidade nova, com um projeto novo. A professora Marli Gerenucci, que era a coordenadora da farmácia à época, que me convidou para ficar, mas era uma escolha, né? E a vida da gente é feita de escolhas, né? Você escolhe e você renuncia. Escolheu um caminho, você renunciou a outro. E aquele semestre foi um semestre para eu pensar na vida, né? Onde é que eu vou? E durante esses 6 meses foi uma correria muito grande. Segunda-feira eu acordava muito cedo, ia até Araçatuba, saía de Serquilho, ia para Araçatuba, dava algumas aulas na Odonto, saía de Araçatuba, ia para Marília, dava algumas aulas na farmácia, voltava na segunda-feira mesmo para Serquilho, porque na terça-feira cedinho eu entrava, dava aula aqui na Uniso. Mas foi o tempo que deu para eu conhecer a proposta de uma universidade séria, comunitária, e ter a clareza de que eu queria ficar aqui. E no final daquele semestre eu pedi demissão tanto de Araçatuba quanto de Marília para ficar exclusivamente na Uniso. Acreditou na Uniso? Eu acreditei na universidade. Mais pela universidade, ou a cidade pesou, a distância de Serquilho pesou? Qual foi o motivo que te ajudou mais a tomar essa decisão? Olha, tudo pesa, mas fundamentalmente a qualidade da proposta de universidade que eu vi aqui. Porque se fosse uma instituição sem compromisso com o ensino, podia ser em Serquilho que eu não ficaria, né? Porque eu ia fazer aquilo e estou fazendo isso o resto da minha vida. Foi a opção que eu fiz, né? Então, e quando gosta, eu percebi, né? Tá fazendo o que gosta, né? Isso é um desafio diário à universidade para a gente. E quando eu percebi a qualidade do que se propunha aqui, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu fiquei, logo apareceu a oportunidade de assumir a coordenação da farmácia, aí eu galguei outros cargos até a reitoria. Quantos filhos? Tenho 2 filhos, tenho o João Augusto e a Maria Fernanda, estão com 12 e 7 anos. Que delícia, né? Crescendo em Serquilho, aquele cidadão, junto com os avós, com todos os familiares, é uma delícia, né? Serquilho é uma... Eles não querem nem saber de mudar, né? Não. Serquilho é uma cidade boa. Eu tenho uma perspectiva agora de acabar o segundo mandato, de ficar fora do Brasil durante um tempo. Eles já estão acostumando com essa ideia, né? Acho que vai ser bom para eles, inclusive, né? Para aprender outra língua, conhecer outra cultura, né? Mas eles têm a clareza e já me cobraram isso. Falou, pai, a gente vai voltar, né? Eu falei, não, a gente vai voltar. E eu vou contar uma particularidade. Como as pessoas diferentes realmente não têm vaidade nenhuma. O professor não tem vaidade nenhuma. Quando ele foi candidato, nós estávamos numa reunião, certa vez, e eu disse a ele, a semana que vem é eleição, o senhor vai ser eleito. Ele falou, Daniel, você está... Eu falei, não, o senhor vai ser eleito. Porque a gente ouviu o clamor dos alunos da Uniso. Eu tinha um restaurante Daniel na ocasião, frequentado por várias pessoas, pelos pais, pelos alunos, e todo mundo falava muito bem do professor Delfiol. Então, quando ele assumiu a reitoria, foi um motivo de satisfação, não só para mim, toda a cidade de Sorocaba, os familiares, para ele. Então a gente acha, vai se eternizar no cargo. Olha que loucura, olha como a vaidade não existe, que quem pensa alto, pensa grande, não, né? Vai deixar a reitoria, dar um niso para estudar lá fora. Então, isto é um exemplo que eu gosto que fique aí para o jovem que está nos assistindo, para o telespectador, de que a vida é um desafio, né? Nossa, sempre, né? E para a universidade, a alternância de ideias, a gente tem sempre a tendência do auto-engano, né, Daniel? De achar que o que eu estou fazendo é o melhor e é o certo. Mas não. Eu costumo dizer isso. Eu tenho hoje 500 professores na universidade.
Eu não posso imaginar que só a minha cabeça possa dirigir a instituição. Eu tenho 500 pessoas que devam pensar e ali eu devo ter, e tenho certeza, talentos, pessoas que podem contribuir ainda muito mais. Então essa alternância na gestão é fundamental para qualquer instituição, para um país, para um estado, para um município, né, para tudo. E a gente não pode ter o emprego de reitor, né? A reitoria é um cargo que você assume de uma responsabilidade gigante, 24 horas pensando nisso. Eu durmo pensando na universidade, acordo pensando na universidade, por isso que eu falei que daqui 3, 4 anos, quando acabar o meu segundo mandato, né, eu mereço um ano sabático. Esse ano sabático aí, ficar fora do Brasil um tempo para fazer pesquisa e voltar, obviamente, depois para a universidade, né, especificamente para o programa de mestrado, para a gente poder trazer um pouco do que eu vou, quem sabe, aprender lá fora para os nossos alunos. Né? Essa sua decisão tem um pouco a ver com essa proximidade da Uniso com o Parque Tecnológico? Tem porque a gente vive de ciência, né? E a gente, hoje, graças a Deus, nosso programa de mestrado em farmácia aqui na Uniso está indo para o programa de doutorado. Eu, semana que vem, estou indo para os Estados Unidos, para Washington, vou ficar uma semana lá. E a gente vive tudo isso. O Parque Tecnológico, quando a gente inaugurou o nosso laboratório lá, trouxe para a gente muito mais força nesse sentido. De pesquisa. A gente está com patentes lá que, lamentavelmente, eu não posso contar, mas são por problemas de propriedade industrial. Lógico. Mas são dispositivos que serão utilizados para câncer, por exemplo, que são revolucionários, né? Coisas que são significativas. Alguns deles eu posso dizer, por exemplo, um filme mucoadesivo que é colocado na boca de pacientes que estão em tratamento quimioterápico, que tem uma mucosite muito grande e não conseguem comer por conta disso, e aí tem toda aquela questão de emagrecimento associada, e esse adesivo, ele é absorvível, a pessoa cola no céu da boca, cola na língua, cola no palato todo, e ele tem anti-inflamatório e analgésico. As pessoas que estão experimentando estão adorando porque estão conseguindo comer, isso é fantástico. O que ajuda a recuperação também, a alimentação. Não tenha dúvida, né? E a qualidade de vida também, né? Então, quando você vê alguma coisa que você pensou, isso não é da minha linha de pesquisa, do meu grupo, mas não é da minha linha, funcionar e mudar a vida das pessoas, isso pra gente é uma coisa que aguça, né? E dá vontade de querer fazer mais e de estudar mais, né? Então, por isso tudo, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Com tudo isso que ele está falando, vocês pensam que foi fácil, só estudou? Trabalhava numa usina de cana, contando qual era a sua função? Na época a cana era paga por sacarose. Como é que funcionava? Os caminhões eram pesados e precisava ser uma coleta da amostra da cana. E eu fazia a fiscalização dos caminhões. Então, onde era feita a coleta da amostra, eu ficava lá ali na pista, comendo poeira. O dia todo? O dia inteiro. E à noite ia para? Ia para a universidade estudar. Vocês estão vendo? E olha, não sai daí não. Nós vamos no intervalo comercial e voltamos já já com o reitor Delfiol falando muito mais ainda, tá? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso.
Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o professor reitor da Universidade de Sorocaba, professor Delfiol. Professor, depois de todo esse sacrifício aí, agora na reitoria, viajando todos os dias, querendo ir embora, indo para os Estados Unidos, voltando, quantos idiomas? Eu falo 2 idiomas. Eu falo português, falo inglês. O castelhano a gente entende e de alguma forma se vira, né? São 2 idiomas. O que mais, depois desse ano sabático, espera professor Delfiol? Então, eu gostaria de consolidar o nosso programa de pesquisa, eu enquanto pesquisador daí. Quero consolidar a minha área de pesquisa, que é a área de antibióticos, que é uma área que a gente trabalha, ter um laboratório grande, ter alunos trabalhando, que é o sonho de todo pesquisador, né? Ter o seu próprio laboratório, no sentido de que a produção ali científica está toda sob o seu comando, o reconhecimento acadêmico para a gente é muito importante, né? Isso tudo na Uniso que você quer fazer? Isso, eu quero tudo na Uniso. É aqui que eu escolhi ficar, eu digo isso para todo mundo, né? Que o comprometimento é a chave do nosso sucesso aqui na universidade. A universidade ela não é pública, né? E é bom que ela não seja pública, Daniel. Eu fiz um estudo outro dia, a Uniso fez 20 anos agora, eu levei para a Câmara dos Vereadores, nós recebemos lá uma homenagem, uma sessão solene, e é importante que se diga isso, né? As instituições públicas, a Unesp, a USP, a Unicamp, dado o orçamento delas e o número de alunos, elas gastam em média R$5.000 por aluno por mês. Isso é o ticket médio da Unicamp, da USP e da Unesp. A Uniso é R$500, Daniel. R$500? Então, eu tenho 3.500 alunos estudando de graça hoje na Uniso, 100% de bolsa. Se você somar os alunos da Unesp e da UFSCar, não dá a quantidade de alunos que estudam gratuitamente na Uniso hoje, que é a grande instituição pública. Então... Que trabalho bonito, hein? Olha você aí de casa, 3.500 alunos estudando com 100% de bolsa. Tem algum critério para que ele não perca essa bolsa? Você tem essas bolsas sociais, a gente tem as bolsas acadêmicas, que são bolsas de monitoria, e sim, a gente cobra no sentido de que se ele pegar 2 DPs no mesmo semestre, ele perde a bolsa. Porque ele não pode pegar um cheque em branco, ele fica para sempre com aquela bolsa ali. Então, ele tem um compromisso de que ele precisa sair logo da universidade, porque outro vai usar aquela cadeira dele. Né? E que valorizar também, né? Exatamente, porque a oportunidade ela passa uma vez só na nossa frente, a gente precisa aproveitar. O senhor estava me falando, eu te interrompi, desculpa, 3.500 alunos com bolsa, que significa em relação às outras universidades? Pois é, nós temos um grande número de alunos, né? E eu falava desse evento que houve na Câmara Municipal sobre a ação que a universidade tem na cidade de Sorocaba hoje. E o intuito, como eu falava para voltar, né, é criar, além da graduação que é forte na universidade hoje, os programas de pesquisa muito fortes também, né? A criação do conhecimento, não basta a gente só transmitir o conhecimento. O Parque Tecnológico, ele foi fruto de muita coragem da administração anterior, ousadia, e eles estão cobertos de razão. As cidades que instituíram parques tecnológicos hoje estão lá na frente. Nós estamos na era do conhecimento. E se a gente não estimular a produção do conhecimento, a gente vai continuar comprando conhecimento americano, japonês, alemão, para sempre. Então, foi uma luta difícil da administração à época, houve muita resistência, mas eu tenho frequentado muito. Nosso laboratório está funcionando a todo vapor. Importante que se diga, não há R$1 de mensalidade de aluno lá. Tudo projeto de pesquisa financiado ou por FAPESP, que é um órgão estadual, ou por CNPq, que é um órgão federal. Laboratório equipadíssimo, com tecnologia de ponta, tudo com dinheiro de projeto. Isso torna Sorocaba ainda melhor, né? Pois é, né? A gente não pode ser lembrado só como uma cidade industrial, que é fantástico.
A gente precisa ser lembrado... Qualidade de vida, autoestima, tecnologia, indústria de ponta, projetos de ponta, pesquisas de ponta. E Sorocaba está caminhando para isso. Exatamente. Antes da gente fazer o bate-bola, que o nosso tempo está se esgotando, eu queria fazer uma pergunta. Professor Delfiol, reitor da Universidade da Uniso hoje, maior universidade de Sorocaba. Deixa a reitoria, vai para o ano sabático e volta a ser um coordenador. Como é que trabalha a cabeça para isso? Para sair da reitoria e voltar à mesma universidade e ocupar um cargo inferior àquele que já ocupou? Então, eu acho que volto com muita naturalidade, porque eu acho que uma universidade ela é como um organismo. Você tem o cérebro, né, que pensa, que coordena os movimentos, o pulmão, que vai captar o oxigênio e dar nutrientes para os teus músculos trabalharem. Todas as partes de um organismo são importantes, da mesma forma que todos os entes de uma universidade são da mesma forma importantes. Então, eu não faço distinção, porque se uma universidade não tiver professores e não tiver pesquisadores, ela também não é universidade. Então, eu encaro isso com a maior naturalidade do mundo e acho que com mais horas de sono na minha vida, Daniel, com mais tranquilidade. Mais tranquilidade, né? Chega, né? Porque dá os cabelinhos brancos, Nossa, né? já deu, começa a cair agora. Professor, está uma delícia o nosso bate-papo, mas infelizmente, tempo de televisão. Eu queria fazer um bate-bola rápido. Vamos lá. Família. Eu acho que é a célula máter da sociedade e é por isso que a gente vive, né? Sucesso. Sucesso eu acho que é o encontro do talento e do trabalho. Não dá para ser de outra forma. Um momento inesquecível. Acho que o nascimento dos meus filhos. Um ídolo. Meu pai, com certeza. Uma música. Emoções do Roberto Carlos é muito bonito. Uma viagem. Uma viagem que eu gostaria de fazer, que eu não tive oportunidade. Eu queria ir para o Japão. Não sei porquê, mas eu queria ir para o Japão. Um sonho, professor. Eu quero ter tranquilidade na vida, poder ver os filhos crescerem. Acho que é isso que a gente busca sempre. Quem é professor Delfiol? O professor Delfiol é uma pessoa obstinada, técnica. Eu me julgo uma pessoa justa com as minhas ações, com responsabilidade e cheio de defeitos também, como todo mundo, né? Com a perspectiva de ser feliz. Acho que é isso que todo mundo busca nessa vida. Este é professor, reitor da Uniso, Fernando de Sá Delfiol. Grande professor, grande pesquisador, grande pai de família, grande pessoa e, com certeza, uma grande personalidade. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.